Inovação acontece quando uma dívida é transformada em outra com a extinção da dívida antiga. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só apertar aqui o botão inscrever-se, não paga nada, não custa nada e ajuda muito o canal. O que é a inovação? A maior parte das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida, ainda mais nesses tempos de inflação alta, desemprego alto, muitos brasileiros passando fome. Os credores muitas vezes oferecem, com o passar do tempo, novas formas para que o devedor pague. Um exemplo é mudando as condições de pagamento, de uma forma que os valores, e essas condições mudem radicalmente. Vocês têm que ter cuidado com essas novas condições. Pode acontecer de uma dívida que foi parcelada em 6 vezes, por exemplo, ser trocada por uma outra de 8 vezes com os mesmos valores, porque diminuiu o valor da parcela, mas aumentaram os juros. Tomem muito cuidado, porque nem sempre será uma vantagem fazer o acordo que foi proposto. É possível que a inovação se dê por 3 formas. Primeira forma, o devedor assume uma nova dívida para que a anterior seja extinta. É o caso clássico, Um exemplo é Carlos tem uma dívida com uma loja. Ele está devendo R$800 e mais R$200 em juros. Esses juros continuarão aumentando nos próximos meses se ele não pagar a dívida toda de uma vez só. Digamos que ele não tenha condições no momento de arcar com a dívida inteira. Então, o que ele faz? Ele faz um acordo com a operadora do cartão. Então, a dívida de 800 mais 200, ela é novada em uma dívida de R$1.000, mas para ser paga aí em 4 parcelas de R$250. O bom disso, pessoal, é que interrompe a contagem de juros, ou seja, a sua dívida não aumenta mais. Segunda forma de inovação, existe também a possibilidade de troca de devedor. Se um credor cobra de um devedor do A, mas a B assumir a dívida de A, é uma assunção de dívidas. O credor, ele deixa de cobrar de A, que está quite com ele, e passa a cobrar a dívida de B. Terceiro tipo, também é possível a troca de credores. O credor A renegocia a dívida com o devedor, que concorda com a inovação. Porém, ele passa ao credor B a cobrança da dívida. Veja que o devedor, ele fica quite com o credor A das suas obrigações, devendo apenas agora ao credor B. É uma troca, tá? Mas o foco aqui desse vídeo, pessoal, é quando o devedor negocia com o credor um novo acordo, que é, na verdade, uma nova dívida para extinguir e substituir a dívida anterior. O que é preciso para que ocorra, então, a novação? Para que ocorra a novação, é necessário que haja uma dívida anterior e ocorra a renovação da dívida, extinguindo a anterior e transformando em uma nova dívida. Agora eu vou te falar os principais efeitos da inovação e os cuidados que você deve ter. Primeiro, eu vou falar sobre as vantagens. Na verdade, a vantagem principal é a extinção daquela dívida antiga em si. Isso acaba, ao menos momentaneamente, com o risco de ter o seu nome na lista de inadimplentes, ou seja, ser negativado. Outro benefício é que as dívidas acessórias e as garantias atreladas à dívida original também são extintas com a dívida principal. Um exemplo, os juros da primeira dívida são extintos junto com ela. Mas assim, soma, A Joana tem aí uma dívida com a Carla. Maria é fiadora de Joana, mas Joana decide fazer uma inovação da dívida existente sem o consentimento da fiadora Maria. A Maria é liberada como fiadora da nova dívida, tá? Porque quando há fiador, o fiador tem que concordar também, ele tem que estar ciente. No geral, as principais consequências positivas são a extinção dos débitos já vencidos em aberto, interrompe-se os juros da dívida antiga,
Fim de qualquer efeito de mora. Mora significa atraso. Quarto benefício é o fim dos privilégios da dívida antiga. Penhoras, fianças, hipotecas e exceções relativas ao débito antigo. Até aqui, vocês devem estar achando que a novação é uma excelente opção. Tenham calma. Não que não seja, mas é preciso ficar atento. A novação ela pode ser, de fato, uma boa alternativa para quem está com juros elevados ou encargos muito onerosos e não está conseguindo pagar. A troca da dívida não pode ser feita de qualquer forma. As condições elas devem ser bem avaliadas, tá? Muitas vezes você já está ali numa situação favorável e realiza a novação da dívida sem se atentar se realmente era vantajoso ou não. Um exemplo clássico é quando a dívida está quase prescrevendo ou já está prescrita e o devedor aceita um novo acordo. E aí o que ele faz? Ele acaba de renovar a dívida, que agora vai ter uma nova data inicial para efeitos de prescrição, que começará a partir da data do novo acordo. Então, se o devedor ele tem uma dívida desde setembro de 2017 e o prazo de prescrição dessa dívida é de 5 anos, a dívida prescreverá em setembro de 2022. Se o credor não entrar com uma ação judicial ou não fizer nada para suspender a prescrição, ela vai ocorrer em pouco tempo. E o credor não pode mais legalmente cobrar essa dívida. Mas o credor é esperto e ele fica ligando para o devedor e oferece um desconto, um bom desconto. E a possibilidade de parcelar a dívida em muitas vezes. Se a dívida não estivesse prescrevendo, seria uma opção interessante. Entretanto, com a dívida prestes a prescrever, ou pior ainda, se ela já estiver prescrita, não vale a pena. Porque se você aceitar um novo acordo, você acabou de renovar o prazo de prescrição dessa dívida que vai começar a contar os 5 anos a partir da data do novo acordo, ou seja, começa a contar tudo de novo. O ideal é que você faça os questionamentos com um especialista, um advogado, um contador ou alguém que possa te ajudar, te auxiliar nessas questões sobre a novação e essa dívida. Muitas vezes as pessoas não querem pagar consulta com o advogado. Acham R$300, R$500 de consulta caro. Mas vão lá e fazem o quê? Fazem um novo acordo e renovam uma dívida de R$2.000, que muitas vezes está prescrita. Então, é importante você pedir auxílio. Peça um auxílio, porque muitas vezes aquele barato pode sair caro. Não esqueça de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, é de graça, não paga nada. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.